Atenção, senhores vereadores, quero por gentileza comparecer ao plenário para darmos reinício nas sessões extraordinárias. Convido a nobre vereadora, professora Mazefa Varão, para que assuma a primeira secretaria e proceda a chamada dos senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores, primeira chamada. Alex da Academia, Aloísio Pinheiro, doutor André Sacco, presente doutor André Sacco, doutor Aloísio Pinheiro, doutor Andréa Capriotti, vereador Toniolo na presidência, Batista da Comunidade, vereador presente, Dinei Simão, Cláudio da Locadora, vereador presente, De Paula, vereador presente, Jair Assaf, Josias da Juco, doutora Karen Gaspar, vereadora presente, professora Mazé, secretariando presente, professor Mário Luiz, vereador presente, Maluco Beleza, vereador presente, Branco, vereador presente, Rogério Silva, Rogério Lins, Sebastião Bognar, vereador presente, Valdir Roque, vereador presente, Valdomiro Ventura. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Alex da Academia, Alex da Academia, doutor Andréa Capriotti, Dinei Simão, Jair Assaf, vereador presente, Josias da Juco, Rogério Silva, vereador presente, Rogério Lins, Valdomiro Ventura. Quinze vereadores responderam chamada, presidente. 15 vereadores presentes, portanto, nós temos número regimental para reiniciarmos a sessão extraordinária convocada, a segunda sessão extraordinária convocada para essa tarde. Nós temos em nossa mão aqui o requerimento assinado pelo líder do senhor prefeito, com mais a maioria aqui dos senhores vereadores, solicitando, dentro das formalidades regimentais, que seja considerado sem efeito a sessão ordinária de hoje, dia 3/7, de acordo com o artigo 164, parágrafo 2º do Regimento Interno. Então, eu defiro de pronto este pedido, portanto, faremos aqui o reinício da sessão extraordinária. De ordem, questão de ordem, vereador. Seria possível ler as assinaturas apostas a esse pedido? No vereador, eu consigo identificar aqui a assinatura do vereador Jair Assaf, vereador Maluco Beleza, vereador Mazefa Varão, vereador Aloísio, Valdir Roque, vereador Branco, Alex da Academia, o vereador Batista e mais algumas assinaturas aqui de possivelmente inelegíveis, porém verdadeiras. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Nós temos a tarde toda, nós temos o tempo suficiente. Nós já votamos a LDO em primeira discussão. Bem verdade que, após a votação em primeira e segunda discussão, a Câmara entra em recesso legislativo, mas ainda nós não estamos em recesso legislativo, mesmo porque nós não votamos em segunda discussão. E para que nós possamos votar em segunda discussão, eu acredito que nós precisamos ter mais tempo. Seria melhor nós fazermos a nossa sessão ordinária. Depois de terminar a sessão ordinária, nós poderíamos fazer a segunda discussão, porque daria tempo da bancada do PSDB, vereador Bognar, De Paulo, André, conversar com o líder Aloísio, que é o líder do senhor prefeito, com a vereadora Maria Josefa Varão, para acertar os números da LDO, números esses incongruentes.
Então, eu acho que seria construtivo, importante para a cidade, que nós fizéssemos a sessão ordinária e, depois de terminar a sessão ordinária, nós fizéssemos a segunda votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A questão de ordem, Vossa Excelência, é regimental, mas é uma questão superada, uma vez que nós temos aqui 14 vereadores assinando o requerimento e nós como é uma solicitação da maioria dos senhores vereadores, o presidente defere de pronto, né? Até entendo que realmente hoje nós temos que votar a LDO, que hoje é a matéria de maior importância, desde que nós estamos aqui desde as 10 horas da manhã, né? E se assim os vereadores assim desejar, nós faremos a sessão ordinária normal, não há nenhum problema, desde que houvesse intenção do plenário dos senhores vereadores. Questão de ordem, senhor. Questão de ordem. Sem sombra de dúvida, eu observei o documento assinado pelos senhores vereadores, mas nada impede que o plenário se manifeste novamente pela vontade de continuar fazendo a sessão ordinária e depois a segunda votação em sessão extraordinária. Nobre vereador, Vossa Excelência estaria fazendo eu descumprir o regimento, porque esse aí, uma vez apresentado e votado, é uma prerrogativa do presidente, né? E foi declarado o cancelamento da sessão ordinária. Eu teria que modificar o regimento interno nesse caso aí. Questão de ordem, vereador. Questão de ordem. Absolutamente, eu não quero que Vossa Excelência descumpra o regimento. Absolutamente. E Vossa Excelência nunca o descumpriu. Mas Vossa Excelência entende que o plenário é soberano acima do regimento, se for necessário. Tá, muito obrigado. Com certeza. Aí cabe ao plenário essa votação. Mas eu agradeço Vossa Excelência, que está sempre ajudando esse presidente a conduzir os trabalhos aqui. E isso daí eu acho que é uma matéria para que a gente possa até fazer na mudança do regimento, se alterar isso e deixar para que o plenário decida o cancelamento das sessões ordinárias, né, no caso, e não que o presidente defina. Solicito a nobre vereadora, quero agradecer a presença dos senhores vereadores nessa segunda sessão extraordinária, e solicitar aqui a nobre vereadora, professora Mazefa Varão, que leia a matéria para a segunda votação. Eu leio a convocação, sua matéria. Projeto de Lei 34 de 2014, Prefeitura do Município de Osasco, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Osasco para o exercício de 2015, no âmbito dos poderes legislativo e executivo. E também, presidente... Agradeço a nobre vereadora, som aqui por gentileza, agradeço a nobre vereadora, a professora Mazefa Varão, o projeto de lei 34/2014 da Prefeitura do município de Osasco, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias no município de Osasco para o exercício de 2015, no âmbito dos poderes executivo e legislativo, está em discussão. Quero saber dos senhores vereadores e líderes se nós temos consenso para a votação dessa matéria. Quem seria os dois, por gentileza? Portanto, nós já temos os senhores vereadores que deverão fazer a apresentação discutir o presente projeto de lei. Nós temos aqui o vereador Aloísio, vereador Dr. André, vereadora Mazefa Varão e o vereador Sebastião Bognar. Portanto, está em discussão o projeto de lei número 34/2014, para discutir vereador Aloísio Pinheiro, com 15 minutos.
Só 15, senhor presidente? Segunda, né? Senhor presidente, eu, na verdade, solicitei aqui a discussão do projeto, mas, na verdade, dependesse de mim, já estaria contemplado com a primeira discussão, especialmente nos esclarecimentos dados pela presidente da comissão com relação à evolução desse projeto. Mas eu quero aproveitar e cumprimentar o público que eu não tive a oportunidade de cumprimentar na primeira sessão extraordinária do dia de hoje e continuar insistindo aqui que a nossa lei de diretriz orçamentária, primeiro, ela cumpre um preceito legal e, segundo, ela é uma peça de planejamento orçamentário exclusivamente de autoria do Executivo e, consequentemente, com base nas determinações, na disposição que tem o chefe do Executivo com o conjunto de secretários no sentido do cumprimento de metas e de objetivos traçados pela administração. Então, por exemplo, no vereador Mário Luiz, o parágrafo 1º do artigo 1º, ele diz que o que é? É a Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício 2005, que traça as diretrizes gerais da proposta, né, da elaboração do orçamento, para guiar o orçamento seguinte, a elaboração da proposta orçamentária, alteração da legislação tributária e as diretrizes relativas às despesas de pessoal e encargos às disposições gerais. Ela diz ainda no parágrafo 2º que a lei, ainda dentre outras matérias, sobre o equilíbrio das finanças públicas, critério, forma e limitação de empenho, sobre o controle do custo e avaliação dos resultados dos programas, sobre as condições e exigências para a transferência de recursos para entidades públicas, privadas, sob autorização referida no artigo 169, parágrafo 1º da Constituição da República, e compreende os anexos que tratam os parágrafos 1º, 3º do artigo 4º da Lei Complementar Federal, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e o projeto de lei orçamentária anual do município de Osasco para o exercício de 2015. E aqui diz que essa lei foi elaborada, a proposta de lei, foi elaborada observando as diretrizes fixadas no plano plurianual, uma lei orçamentária, uma lei de diretriz orçamentária e uma lei orçamentária anual durante 4 anos, portanto, vai gerar 4 orçamentos e 4 leis de diretriz orçamentária. Gera a lei de diretriz, depois o orçamento. E diz aqui também que o período de 2014 a 2017, no programa do governo e no planejamento estratégico da administração pública, ou seja, é uma peça orçamentária de planejamento de natureza exclusiva do chefe do Executivo, protegido aí pela legislação, seja orçamentária, enfim, um conjunto de normas e procedimentos. E entre as questões, nós vimos aqui a disposição do governo, já acostadas às emendas aprovadas em primeira emenda, uma hora corretiva, outra hora complementares, outra hora supressivas, as emendas que, na verdade, ajudam a corrigir pequenas distorções apontadas aqui pela análise da Comissão de Economia e Finanças, e também com técnicos. Assim como o doutor André tem os técnicos dele, a Comissão de Finanças também tem. Então, mas isso é importante, porque eu acho mais importante aqui, até brincava ali com o doutor André, mas, na verdade, a gente tem um prestígio aí muito grande pelo vereador, por todos os vereadores, mas pelo vereador André, que é o líder da oposição na casa, com relação à feitura da lei. Eu entendo que pode até ter pontos que ele alega que não são de uma análise positiva da parte dele, e eu vou aqui só reiterar a proposta. Se houver, nós poderemos promover quantos debates forem necessários. Agora, do ponto de vista da estrutura da lei apresentada nesse projeto de lei, que é o projeto de lei número 34/14, ele não compromete a aprovação da proposta de lei de diretriz orçamentária para 2015. Ajustes, ficou claro na própria legislação que é permitida por lei, isso pode, vai acontecer diversos ajustes,
Nós vamos ter alteração certamente no PPA, numa parte do PPA, vamos ter certamente ajustes nessa própria lei de diretriz orçamentária ao longo do curso, assim como certamente teremos determinados avanços do ponto de vista do que nós chamamos aqui da macroeconomia, que nós não temos como prever, nem o vereador Alex não consegue prever se haverá estabilidade dos indicadores aqui apresentados. Nós torcemos para que isso ocorra, porque significa estabilidade da economia mundial, significa um controle melhor das finanças, uma manutenção dos empregos e, consequentemente, uma qualidade de vida melhor para a população. Eu lembro que há pouco tempo, lá nos Estados Unidos, pessoa que era considerada classe média teve lá, especialmente no setor imobiliário, um prejuízo muito grande, e a gente viu coisas assim que não era comum ver nos Estados Unidos. As pessoas nas calçadas, em barracas, enfim, se ajeitando. Então, bastante grave é a questão do desequilíbrio econômico da economia mundial. E hoje a gente já está vendo um outro cenário. Como eu acabei de dizer ontem, saiu aí sobre a economia americana números muito positivos no sentido de uma estabilidade econômica. Quando acontece isso com a potência, com a nação do porte dos Estados Unidos, consequentemente isso gera uma espécie de uma calmaria nos mercados, no equilíbrio da economia mundial. E isso reflete em todas as cidades do mundo, porque a economia está globalizada. E a nossa lei de diretriz orçamentária, considerando os parâmetros aqui utilizados, estabeleceu as metas fiscais, os resultados, estabeleceu também as metas fiscais e os resultados nominais e colocou aqui os principais insumos aqui que geram a chamada receita corrente, a receita tributária, e colocou uma metodologia e memória de cálculo para projetar receitas e despesas dentro dos parâmetros macroeconômicos, como preconiza aqui, como compôs a receita corrente, tributária, receita de contribuições, receita patrimonial, receita de serviço, e as transferências correntes, que geram receitas também no nosso orçamento. E a receita de capital, e depois as despesas. Na mesma linha, os encargos sociais, que é a despesa com pessoal, outras despesas correntes, serviços à dívida. A dívida, evidentemente, aqui, com base, considerou-se aqui um indicador, que é a taxa Selic, serviço da dívida, e o boletim Focus do Banco Central do Brasil. As despesas de capital, a reserva de contingência, resultado primário, os comparativos do resultado primário, também, de novo, pegou aqui como base a meta fiscal já realizada em 2012, 2013, e colocou aqui uma espécie de uma avaliação do que foi que aconteceu. E essa lei de diretriz orçamentária traz um outro quadro chamado comparativos das receitas 2013, 2012. E aí ele dá uma sequência projetando o comparativo do resultado nominal e primário de 2011 a 2014. Então, para dizer que esses foram os indicadores, foram as ferramentas, foram os instrumentos que nortearam a confecção da lei. E aqui os objetivos do governo, traçados. Agora, é evidente que são muitos números, e a gente observou aqui que nós temos um demonstrativo 7, aqui, a estimativa e a compensação de renúncia de receita. Criou-se, ainda esse ano, por força de uma lei que veio para essa casa, uma sistemática de recuperação dessas receitas, promovendo aí o pagamento de taxas, de impostos, de 1 a 120 meses, para poder gerar aí uma forma, um jeito das pessoas colocarem as suas dívidas com a prefeitura em dia. 120 meses é bastante tempo, são 10 anos. E nós temos aqui, na verdade, a expectativa da administração, o que ela pretende
com essa lei diretriz orçamentária. Por exemplo, no anexo complementar, o processo de elaboração e estratégia que foi usada para a elaboração da lei, diz aqui nos parágrafos que o princípio que norteou a LDO para 2015 foi o de assegurar os recursos em direção à visão de futuro para a cidade de Osasco, capaz de oferecer para a sociedade desenvolvimento econômico, já falei isso também, equidade social e regional, que existe, é bom que se diga, tem uma disposição do governo. Isso é uma questão visível. A Zona Sul, que é óbvio, né? 1/3 da população está na Zona Norte e 2/3 na Zona Sul, não é isso? Então, houve um desenvolvimento um pouco mais acelerado na Zona Sul. Então, o atual governo Jorge Lapas, ele admite aqui, inclusive, um equilíbrio social e regional. O que significa isso? Que as duas regiões da cidade, que na verdade nós não temos Zona Leste nem Zona Oeste, praticamente não tem, é Zona Norte, Zona Sul e o centro da cidade por força da disposição geográfica da nossa cidade, então é evidente que ela aponta um equilíbrio entre as duas regiões, tanto do ponto de vista econômico, social, enfim, e regional. A elevação da qualidade de vida da população é um objetivo traçado pelo governo. Diz ainda que seu processo de elaboração foi coordenado pelo próprio prefeito Jorge Lapas, que contou com o apoio do corpo técnico da Secretaria de Planejamento e Gestão para estimar a despesa pública e da equipe da Secretaria de Finanças para a Receita Pública, para prever a Receita Pública. A equipe de Secretaria de Assuntos Jurídicos se dedicou em elaborar todo o arcabouço jurídico desse projeto de lei. Por que eu li esse parágrafo? Para dizer que, ao mesmo tempo que tem técnicos, seja aqui na Comissão de Economia e Finanças, seja os técnicos que assessoram o vereador André e sua bancada, que é o líder da oposição na casa, também ficou claro aqui que houve um desprendimento dos técnicos da Secretaria de Planejamento e Gestão e também da Secretaria de Finanças, com assessoria direta da Secretaria de Assuntos Jurídicos na elaboração dessa peça. Portanto, não é que não seja passível de discutir um indicador ou outro, mas nós temos certeza da elaboração regular dessa peça orçamentária. Isso que eu considero que é fundamental. Senão, dá a impressão, que nós vamos ver intervenções nesse sentido, que o vereador votou numa peça de natureza inconsistente. Eu não tenho essa avaliação. Eu tenho a avaliação, até com base, acabei de ler aqui, que foi uma peça feita pelo conjunto do governo, especialmente pela Secretaria de Planejamento e Gestão, Finanças e a Secretaria de Assuntos Jurídicos, envolvendo todas as secretarias, coloca que a preparação da nossa lei de diretriz orçamentária, ela ocorreu entre janeiro e maio de 2015, sendo o resultado, vereador Valdir Roque, de um trabalho coletivo que envolveu todos os setores da administração pública nesse período. Ocorreram mais de 40 reuniões, com participação dos secretários municipais e das secretárias também, claro, e equipes técnicas, onde foram determinados os custos, a estrutura orçamentária e as fontes de recursos para os programas e as ações que serão executadas em 2015. Então, portanto, eu estou querendo dizer o que aqui em resumo, senhor presidente e senhores vereadores, que eu confio plenamente na capacidade técnica e na condição política que a lei de diretriz orçamentária foi gerada pelo nosso governo. Tá certo, não, vereador Marlis? Então, eu estou tranquilo para subir isso aqui e encerro a minha participação pedindo o voto favorável no projeto de lei de número 34/2014, que é a Lei de Diretriz Orçamentária para 2015. Obrigado. Agradeço ao vereador. Continua em discussão o projeto de lei 34/2014 da Prefeitura do município de Osasco, inscrito o novo vereador, doutor André Sacco. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente,
ouvi atentamente mais uma vez o vereador Aloysio, o líder do senhor prefeito na casa. Sem sombra de dúvida, o vereador Aloysio tem uma árdua tarefa. Sucedeu aqui o vereador Valmir Placidelli, hoje é vice-prefeito do município, na árdua função de defender o indefensável. Defender o indefensável. Então, é uma forma muito respeitosa, lúdica, mas muito verdadeira. Muito verdadeira. Ouvi atentamente o senhor falar de que a equipe do prefeito, uma equipe competente, né, de técnicos, de advogados, de uma equipe jurídica, né, que fez a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária. Vou perguntar para o senhor se foram esses mesmos técnicos que fizeram aqui o Balanço Geral de 2013, que foi publicado no Diário Oficial do Município, que é um documento legal e merece fé pública. Se, nesse balanço de 2013, ou melhor, de 2012, na somatória do exercício de 2012, soma-se também recursos de 2013, como está aqui. Eu até gostaria que a TV Câmara mostrasse e os senhores vereadores tivessem os balancetes. Pedir aí para que a TV possa estar projetando melhor a imagem, focalizando isso. Aqui nós temos a somatória de 2013, consolidando um valor de 338 milhões de reais no movimento do exercício, sendo que, na verdade, deveria ser 151 milhões de reais, números esses que orientam a Lei de Diretrizes Orçamentárias que nós estamos discutindo. É por isso que eu falo que os números são incongruentes e não são verdadeiros. É muita balela que se fala aqui, né? Tenta-se vender muita ilusão para o nosso povo, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que está contemplado o eixo educação, saúde, né, mobilidade urbana. Tudo bem, eu até concordo, acho que faz parte, né, da alma do governo fazer propagandas, falar, mas não mostrar de onde sai o recurso financeiro. Nós temos aqui na LDO obras que estão em andamento há 10 anos, como bem disse o vereador Bognar. Temos obras aqui que já está sendo prometida há 1 ano, lá no Pronto-Socorro Rochidale, e está aqui ainda como obras em andamento. A própria maternidade, estão ainda falando que vão fazer o telhado, está vazando lá há 10 anos e não fazem. A gestante sofrendo ali, com gotejamento na maternidade, e aí vai, tantas outras obras que estão em andamento já há tantos anos, e que não terminam nunca. Então, a LDO não pode ser uma peça de ficção científica. Ela tem que ser uma peça de exatidão de raciocínio. Porque os números não mentem. Contra fatos não existe argumento. Não dá para ajeitar números para cá, números para lá. Nós temos que ser verdadeiros. Nós já mostramos aqui que só na explicação de que o IPTU em 2013 subiu 18%, mentira! Balela! Nós mostramos, e os números não foram números criados, né, pelos técnicos que ajudam a bancada do PSDB, absolutamente. Números encaminhados pela administração. Em qual número eu acredito? Naquele que está na LDO? Ou naqueles que vêm nos balanços gerais do município de 2012 e 2013? Qual número que nós vamos acreditar? Todos sabem do meu sentimento de que nós não poderíamos jamais votar em 2 sessões, uma seguida da outra, o mesmo projeto.
não é coerente. Votou-se em primeira discussão, votou-se em primeira discussão. Tem que existir um interstício legal para que os apontamentos que nós fizemos, os apontamentos que o vereador Aloysio fez, que a professora Mazé fez na comissão, possam ser melhor estudados. Porque, na verdade, este projeto de lei não é um projeto simplesmente do Executivo. Não é deste ou daquele partido. Isso aqui é o cumprimento legal da organização do povo de Osasco. Não pertence ao PT ou ao PSDB, absolutamente. Pertence ao povo. E aqueles que representam o povo têm que ter a seriedade, o respeito maior em analisar e tirar todas as dúvidas. Porque, meu caro vereador Aloysio, paira dúvidas quanto à seriedade na confecção deste projeto de lei. Quero eu acreditar na seriedade. Jamais gostaria de pensar que este projeto de lei é só pro forma, para cumprir tabela constitucional. Mostra-se aqui um projeto de lei, mas dane-se o projeto de lei, dane-se a lei. A lei não é a administração. A lei não é a vontade do prefeito. A lei é aquela que está estabelecida ou constitucionalmente ou infraconstitucionalmente e que tenta contemplar os anseios da nossa população. Então, eu acho que tem que ter duas votações com interstício. Ah, mas isso não consta na lei. Isso não está no nosso regimento. Nós podemos votar em primeira discussão, votar em segunda discussão, com 5 minutos de diferença entre uma e outra. Ora, mesmo que não esteja no nosso regimento, ela precisa estar no nosso entendimento de legislador. Nós precisamos também colocar aqui a nossa vontade, o respeito à nossa população, o respeito às normas legais, a lei da administração pública, a lei que rege a administração pública. Vejo números inconsistentes na LDO. Como é que pode se votar numa LDO com números inconsistentes? Números que não traduzem, né, os números que vieram do PPA, da LDO do ano passado, da lei orçamentária, do balanço geral do município de 2012, do balanço geral do município de 2013, não consolida, não tem uma sequência lógica de raciocínio. Os números são distantes. Os números são distantes e é claramente distante, sem sombra de dúvida. E os técnicos da administração, assim como profissionais que nos ajudam também a estudar, né, tenho certeza que todos têm boa vontade de conduzir um bom trabalho. Mas compete ao Legislativo, nós que vamos votar isso daqui. Nós que vamos votar essa lei. Então, eu acho que nós poderíamos, sim, né, ampliar esse tempo de votação, porque o povo espera isso da gente. O povo espera isso da gente. Nós temos o tempo necessário para discutir. Essas distócias, poderíamos marcar aqui uma reunião com técnicos na secretaria. Eu posso estar errado? A administração pode estar errada? Então, vamos aproximar essas divergências para que nós tenhamos uma convergência produtiva, digna, em nome do nosso povo, porque nós nos representamos aqui. Gostaria que cada cidadão pudesse ler isso daqui. Cada cidadão pudesse interpretar esses números. É praticamente impossível, uma utopia. É por isso que o vereador representa a população. Nós somos eleitos para isso, Valdir.
para analisar com muita cautela, com muita propriedade, né, a peça de lei que vem para cá. Ora, se eu faço no âmbito pessoal, familiar, ou eu compro um imóvel, ou compro um carro, ou vendo um imóvel, e eu faço um contrato de compra e venda, se eu errar, o prejuízo é só meu, pessoa física. Agora, enquanto zelar, enquanto ter a honra de representar o povo, e trabalhar e representar em nome desse povo, discutir um projeto, discutir um contrato em nome da nossa população, eu não tenho o direito de errar. Não tenho o direito de errar. Nos Estados Unidos, houve sim a bolha imobiliária. Quantos cidadãos perderam suas casas? Da classe B foi para a classe C. Quantos empresários, quantos políticos, espertalhões, ganharam muito dinheiro e prejudicaram a população? Só que lá foram presos. Lá foram presos aqueles que manipularam o poder econômico e prejudicaram os cidadãos. O que nós precisamos fazer é ter atenção redobrada. O que eu deixo aqui na tribuna é dúvida. Eu acho que o respeito às minorias devem ser enaltecidos. Respeitar as divergências, respeitar as minorias, respeitar as dúvidas, precisam ser sanadas. Ou então a gente tem que vir com lupa aqui. Né? Trazer lupa para olhar. Eu vou trazer uma lupa maior. Tenha certeza que a nossa bancada, De Paula, Bognar, este vereador, vai olhar com muita atenção todos os pontos, todas as vírgulas, para que não haja erro, para que não haja distócia e para que nosso povo não seja enganado, como foi na votação da última votação de dezembro de 2012, quando na calada da noite mandaram o projeto de aumento de IPTU para essa Casa de Leis. Camuflado, escondido, cavalo de Troia, que nós demos o nome naquele projeto. Ah, mas por que se deu cavalo de Troia? Porque ele vem com um presentinho, né, para uma parcela pequenininha da população, pequena. Os cidadãos que tinham casa de até 40 mil reais de valor venal, tinham isenção de imposto. Pô, isso é só legal. Né? 10 mil cidadãos. Numa cidade que tem 250 mil imóveis, 2% da população foi beneficiada. Ótimo, foi beneficiada, mas em compensação, meteram a mão no bolso do povo à noite, porque o povo estava dormindo. Sem uma audiência pública, sem uma discussão prévia. Culpa de quem? Quem votou? O Legislativo votou. O Emílio teve a audácia de mandar para cá e o Legislativo votou sem saber o que estava votando. Tanto é que nós estamos na Justiça discutindo a inconstitucionalidade daquela lei ainda. E vamos discutir até as últimas instâncias. Porque nós temos segurança daquilo que nós estamos falando. Nós temos certeza de que nós vamos ganhar. Agora, voltando à lide da Lei de Diretriz Orçamentária. Não é possível votar. Nós não votamos na primeira discussão. Talvez se tivesse um interstício, uma discussão melhor, serena, um tempo maior junto com os técnicos, para dirimir as minhas dúvidas, que não são minhas dúvidas, dúvidas do povo que nós representamos. Nós podemos votar em segunda discussão com maior clareza, com maior produtividade. Mas, tendo em vista essa pressa, esse rolo compressor, que é a administração, quer votar porque quer votar, não me importa quanto custe,
não é possível votar favoravelmente. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores vereadores. Agradeço ao vereador, doutor André. Continua em discussão o projeto. Para discutir, nobre vereadora Mazefa Varão, dispõe de 15 minutos. Boa tarde a todos, novamente. Então, para dar continuidade à razão dessa sessão extraordinária, debater um pouquinho mais o nosso PL 34/2014, que propõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano seguinte, para o próximo ano 2015. No que diz respeito à compreensão da peça de diretrizes, eu e os meus colegas de comissão, então, portanto, 5, tá? Nos sentimos plenamente esclarecidos nas nossas dúvidas. E eu não tenho nenhum problema de dizer que houve dúvidas. Tá? A Secretaria de Finanças, mas também a CEPLAG, na dedicação de fazer uma peça bem feita que desse conta das questões estratégicas e das questões financeiras, cometeu erros, cometeu equívocos, desconhece alguma coisa do nosso procedimento legislativo. Então, ficou meio... Mas assim, lá no Executivo é assim, agora no Legislativo é diferente. Nós também temos as nossas regras e as nossas normas aqui. Mas exatamente por efetivar a razão de ser da comissão fazer reuniões como as que nós temos feito, nós abrimos um canal de diálogo bastante positivo que nos permitiu entender o que não entendíamos, esclarecer aquilo sobre o qual havia dúvida, mas também fazer as correções que são objetos das 2 emendas que nós já votamos, ambas fruto da comissão. Né? Que eu acho que é essa mesma a função da Comissão de Economia e Finanças. Né? Tem uma coisa, assim, que eu vou pedir para os meus colegas da comissão e vou pedir também para o presidente da Câmara. Em se tratando dessas 2 matérias, diretrizes orçamentárias e a LDO e a LOA, eu vou propor, presidente, que a gente realize 2 sessões, 2 audiências públicas. Só que aí eu vou me dar o direito, tá, de não ouvir reclamação nenhuma. Tá certo? Aí eu me dou o direito de ouvir reclamação nenhuma. Também vou propor que a gente faça um levantamento. Aqui, eu vou propor que a gente faça um levantamento para saber quais os dias de audiência pública que permitiriam uma frequência maior dos vereadores. Em que pese eu saber que se o vereador não está aqui, ele está desenvolvendo alguma atividade. Tá? Mas qual é para a gente poder? Porque, veja, nós fazemos a prestação de contas. Tá? Vem aqui o secretário de Finanças, traz o data show, explica, mostra, faz e tal. Bom, não tem muita consequência. Tá bom, tá? Aí a gente faz a audiência pública. Bom, também não são todos os vereadores que vêm. Mas, felizmente, tem a gravação, né? Fica gravado, então as pessoas podem acompanhar, rever, tornar, faz o pause, volta, passa de novo, esclarece tudo. Então, uma segunda audiência seria, na minha opinião, eu espero que os meus colegas sejam convencidos, a oportunidade das pessoas virem e dizerem o que é que tem de dúvida, considerando que não puderam vir na primeira, mas assistiram à audiência e viram as questões da segunda. Eu acho que é simples assim. É simples assim. Porque daí, de fato, quando nós viermos para a votação, nós viremos para discutir o que já está posto, até com eventuais avaliações diferenciadas, orientações de natureza programática, estratégica, ideológica, por que não dizer diferenciadas, né?
E aí a gente tem condições de fazer a discussão como ela tem que ser feita, né? Vou, de fato, propor isso para os colegas. Eu acho que não há nenhum impedimento legal de fazer mais do que uma audiência pública, porque a lei estabelece, no mínimo, uma audiência. Então, para que a gente possa debater as coisas de maneira melhor, faça isso, tá? E aí eu acho que se trata do papel que a gente tem que desenvolver. Longe de mim dizer que, porque o meu colega, vereador Aloysio, não pôde vir a uma audiência pública, ele não estava desenvolvendo um trabalho do seu mandato. Realmente acredito que sim. Agora, ele também há que se organizar, se não puder vir para o 1, que venha para o 2. Tá certo? E aí a gente poderá discutir o que tem que ser discutido, né? Então, acho que essa é uma questão assim, que a gente precisaria ter mais claro entre a gente para poder verdadeiramente fluir as discussões. Ainda que, para isso, a gente tenha que ser algo didático e algo formativo, que, aliás, estamos aprendendo sempre, como sempre disse o nosso querido patrono da educação brasileira, Paulo Freire, né? Da educação brasileira, Paulo Freire. Bom, colocando essas questões, eu gostaria de retomar, né, a parte anterior, que é o quanto que das nossas receitas, que, como toda lei de diretrizes orçamentárias, acaba, sim, sendo uma previsão, nem poderia ser o contrário. Nem poderia ser o contrário. Acaba sendo uma previsão que leva em conta o comportamento dos 2 últimos anos, dos 3 últimos anos, a análise dos percentuais de inflação, das diferentes percentuais de inflação, observa as orientações do Banco Central, observa os estudos da economia, não apenas local, né, mas economia mundial também, o que pode variar um bocadinho ou não, e, em função disso, consegue levantar uma perspectiva que diz, sim, que a gente pode vir a ter uma arrecadação maior o ano que vem. Nós estamos indo num crescente e temos realizado, do ano retrasado para o ano passado, nós realizamos 98%, vereador Aloysio. Uai! Né? Quer dizer que nós estamos fazendo a previsão corretamente. Temos tido um acompanhamento, um controle, que tem, até o presente momento, dado efeitos positivos para as nossas finanças, tá certo? É o que a gente chama de economia, muito embora na administração pública a gente não tenha que economizar, a gente tenha que investir para que o resultado seja positivo. Eu acho que é razoável que haja essa previsão. E é razoável também que, diante daquilo que foi aprovado nas urnas, haja a proposta de onde ele vai ser implementado. Então, será implementado na renovação da Secretaria de Finanças para que o cadastro seja melhor e, portanto, sim, as cobranças que todos nós temos numa cidade possam ser pagas? Bom, então é isso que vai ser feito. E não é erro nisso. É muito possível, inclusive, que com isso a gente possa, que é o sonho, fazer uma ação tributária no nosso município que seja o mais democrática possível. Eu sou daquelas de quem ganhar mais tem que pagar mais. Sempre fui a favor disso. Inclusive, no nosso partido, nós temos isso, né, vereador Aloysio e Valdir? Tá? Então, se nós temos um cadastro que funcione, se a Secretaria de Finanças vai conseguir segurar esse touro à unha, tá? Domar esse touro, saber como é que é o funcionamento, o mecanismo, muito possivelmente nós vamos poder pensar numa pequena reforma interior nossa, municipal tributária, que ajude isso. Nós vamos poder pensar em uma política até de IPTU diferente. Nós podemos pensar, é uma coisa que me incomoda muito, todo mundo sabe, né? Todo mundo que acompanha a minha ação política, né? Eu tenho problemas com isenções. Porque isenção significa que vai tirar de algum lugar. Mas, de repente, um cadastro robusto pode permitir isso. Queremos trazer indústrias para Osasco?
Bom, quais tipos de isenção a gente pode trazer? Isso só é possível quando você tem o mais justo possível esse recolhimento. Agora, o que temos? Temos todo o esforço da Secretaria de Finanças nas cobranças, temos a ação dessa Câmara que votou, quando esse projeto chegou, nós ainda não havíamos votado, o parcelamento com o mínimo de valor mensal, tá? Que todos nós votamos aqui, que não é um afrouxamento da cobrança dos débitos para com o município. Tá? E, diante disso, nós temos uma previsão que pode se realizar ou não. Eu desejo que se realize. Eu desejo. Porque não se realizar não significa que são prefeituras deste P, daquele P ou daquele outro P que não vão realizar os seus orçamentos. Significa que nós vamos ter problema muito sério no país todo. É isso. Agora, parece que a gente fica esperando que as coisas não dêem certo para botar o dedo no nariz, sei lá eu de quem, para dizer, não falei. Certo? Quer dizer, não é isso. Eu, quando li a projeção, falei, nossa, mas será que é tudo isso mesmo? 15%? Bom, aí eu vou ler como é que a administração quer chegar a isso. Eu digo, não, tá certo, ai. Vai juntar os diferentes cadastros, as diferentes cobranças. Aprovamos aqui na Câmara uma lei que permite que todas as pessoas que querem pagar possam pagar em algumas condições. Tá? Tem uma política de desenvolvimento, tem o consórcio regional, tem aquilo que nós já fechamos com o governo federal de investimentos. Opa, então pode ser mesmo que a gente consiga até mais do que esses 15%. Pode ser que a gente consiga. Então, agora, torcendo para que essas coisas deem certo, que não é só uma questão de fé também. Tá? Não adianta agora, nós que somos da base do governo, que estamos querendo que tudo dê certo, ajoelhar, acender vela, porque não é isso, não. É uma situação econômica. E vamos torcer para que essa situação econômica se desenvolva da melhor maneira possível. Vamos torcer para que uma entidade que paira sobre o mundo chamada mercado não cause todos os prejuízos que podem causar. Ou que essa entidade que para no mundo chamada mercado não seja usado por oportunistas, como foi o boom do mercado imobiliário nos Estados Unidos. E pior ainda, né? Quer dizer, a situação está de tal forma globalizada que se tem um débito nos Estados Unidos ou em qualquer país do euro, ou na Ásia, ou até mesmo na África, que infelizmente é um continente ainda lutando muito para poder avançar, isso vai numa decorrência assim, tsunâmica, embora eu não goste muito dessa palavra, principalmente nos dias de hoje, né? Não quero tsunami no Brasil, não. Então, eu penso assim, primeiro, há um problema para a gente poder, para todos nós podermos compreender melhor. Bom, então vamos de forma responsável, todos nós, buscarmos essa compreensão. Eu acho que, se for necessária 2 audiências públicas, vereador Jair, vamos fazer. Só que daí nós vamos fazer todo mundo junto. Tá certo? Não dá para, né? Bom, enfim, vamos fazer, vamos discutir, vamos debater, vamos na hora falar, peraí, aquele número lá não está muito... E entre uma e outra, ter uma semana de distância, eu me comprometo a fazer isso. Tá? Enfim, nós estamos aqui também para isso. Tá certo? Fazer. E acho que temos, sim, uma ampliação, temos um percentual expressivo de recursos vinculados, 30% mostra a credibilidade da nossa economia municipal. Tá? Temos uma distribuição que visam a atender os 3 objetivos do governo, que tem tudo para dar certo: melhoria da qualidade de vida, meio ambiente, sustentabilidade, ampliação. E acho que agora é continuar acompanhando do ano passado, que nós vamos fazer prestação de contas logo no comecinho do semestre, logo no começo, não sei se o comecinho exatamente é do semestre, e na LOA, a gente poder confirmar uma e outra coisa. Por isso eu penso que sim, votamos, sim, assumimos que é a nossa tarefa identificar
erros que a administração, os técnicos da administração podem cometer. Não é porque são pessoas capazes que são infalíveis. Aliás, eu falei na audiência pública que há que se ter a hombridade de dizer, opa, peraí, me equivoquei. Tá? E o nosso papel é identificando, ajudar a corrigir. Tá? É identificando, ajudar a corrigir. Porque eu sou daquelas que acredito que se alguma coisa der errada, todos perdemos. E se as coisas derem certo, todos ganhamos. E é isso que eu quero. Eu quero que a cidade ganhe, eu quero que o meu governo ganhe, que os vereadores que estão aqui ganhem, inclusive a oposição saiba que sim, nós sabemos governar. Obrigada. Agradeço a vereadora, professora Mazé. Continua escrito os novos vereadores. Vereador Sebastião Bugnar. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Senhor presidente, vereador Toniolo, senhores vereadores, imprensa, quero saudar a imprensa aqui na pessoa do Sandro, que está aqui firme, né? E saudar todas as pessoas que estão aqui na galeria. Hoje eu quero saudar na pessoa da Sandra, que está lá, né? O Sandro e a Sandra. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos aqui na segunda sessão para discutirmos a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E, como já foi dito aqui pelo ilustre vereador André Sacco Júnior, a nossa legislação como um todo, isso já vem então a nível nacional, ela está errada, porque quando o legislador criou 2 votações, não existe nenhuma razão de ter 2 votações que não seja a da reflexão entre uma e outra. Porque não tem sentido, nós votamos, e a gente vai ver já já, vou confirmar isso com o resultado que a gente vai ver já já. O mesmo resultado que deu na primeira sessão, vai dar na segunda. Os mesmos vereadores que votaram favorável, vão votar favorável. Os mesmos que votaram contrário, vão votar contrário. Que sentido tem fazer 2 votações nessas condições? Nenhum sentido. Absolutamente nenhum sentido. O que nós precisamos fazer? Aí sim, entre uma votação e outra, haver, como diz aqui o ilustre vereador André Sacco Júnior, líder da nossa bancada, o intertício, para que se possa, nesse período, haver a reflexão, haver a discussão, haver a possibilidade de ações mais amplas, até mesmo com a audiência pública, entre uma votação e outra. Nós já fizemos a discussão aqui na parte da manhã, na primeira sessão, e nós vamos continuar, porque, infelizmente, nessa casa, houve aqui, num determinado período, a implantação da lei da mordaça. E a lei da mordaça cortou pela metade o tempo dos senhores vereadores na casa. É tanta democracia que corta o tempo pela metade. E aí, nós estamos impedidos pelo novo regimento interno de falarmos o tanto necessário que se faz para se falar. E aí, nesta segunda sessão, quando a gente tinha aqui meia hora de prazo para fala, ficou reduzido a 15 minutos, vereador De Paula. Então, é a democracia pela metade. Reduziu o tempo pela metade. É democracia pela metade. Não quer que a oposição venha falar. E quando a oposição está falando aqui, não está falando mal da prefeitura, não. Muito menos está falando mal da cidade. Nós estamos mostrando e cumprindo a nossa obrigação como vereador de fiscalizadores que somos. E a gente apresenta, fala, mostra, a gente não inventa. E como diz aquele famoso artista lá da televisão, apresentador da televisão, ele diz assim que ele não inventa, mas ele aumenta.
A gente aqui nem inventa e nem aumenta. A gente apenas apresenta o que está acontecendo. Eu tenho aqui, senhor presidente e senhores vereadores, em mãos, dentro do projeto de lei, um anexo de obras em andamento da LDO. Obras em andamento da LDO. Sabe quantas obras são? Quem falou 2.000 errou. Quem falou 1.000 também errou. 500 também errou. 100 também errou. 19. 19 obras. Está aqui, ó. Está aqui a lista aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para a câmera. Por gentileza, presidente, solicita a câmera. A sessão, a aproximação TV da imagem, Câmara, isso, para que a câmera possa aproximar aqui. Ó, 19, ó. 19 obras. A primeira obra que está listada aqui é a obra da construção do pronto-socorro do Jardim de Abreu, que nós já falamos que fazem 10 anos que está aquele pronto-socorro em construção. Já entrou no livro dos recordes, já entrou lá no Guinness Book, porque 10 anos que esse pronto-socorro está em construção. Aí, sabe qual é a previsão para a entrega do pronto-socorro? Já foi falado que era até esse ano. Não é. Aqui está março de 2015. Então já não é mais esse ano, já é o ano que vem. Já mudou. Aí nós temos aqui um outro item, uma outra obra. Urbanização do Jardim Santa Rita. Começou em dezembro de 2013 e a previsão de terminar é dezembro de 2015. 2 anos e 1 mês de construção, de obra, que é a urbanização do Jardim Santa Rita. Sabe qual é o valor total da obra? Vou ler aqui no número certinho para ser fiel ao número que aqui está escrito. 14.507.819 reais e 14 centavos. Vamos arredondar isso? 15 milhões? Fica facinho o entendimento? Esse é o valor da obra. Quanto que está aqui previsto na LDO de 2015? Quanto que está orçado de verba para ir para lá? Quem acertar, ganha de novo um prêmio. 38 milhões. Mais que o dobro! Mais que o dobro! Está aqui, está na lei. E nós estamos votando essa lei, gente. Nós não podemos passar o recibo desse jeito. Na coluna do valor total fala que é 14 milhões. Nós estamos arredondando em 15, porque tem o quebradinho. Na LDO, 38 milhões. Será, o vereador De Paula, que serão as placas que Vossa Excelência solicitou que a administração coloque, que tem que se colocar a placa de início da obra, final da obra previsto, o valor da obra, quem é a empresa, qual é a empresa? Isso é lei federal, não é lei municipal. Não é se Osasco quer ou não quer. Isso tem que pôr em todas as obras. Talvez a diferença dos 15 para os 38 milhões seja porque Vossa Excelência solicitou de pôr a placa. Eu não sei por que é, mas está aqui, ó, todos os senhores vereadores viram, teve audiência nessa casa, um monte de reuniões da Comissão de Finanças. E tem uma diferença brutal desse tamanho. Então, senhor presidente e senhores vereadores, nós vamos passar para o próximo item. A reforma do pronto-socorro do Jardim Rochidale. Reforma do pronto-socorro do Jardim Rochidale vai ser uma obra recorde. Está aqui, início em maio de 14 e término em maio de 14. 2.100.000 reais vai custar a reforma do pronto-socorro do Jardim Rochidale. 2.100.000 reais. Temos outra obra aqui, ó, construção da CEMEI do Jardim Conceição. É outra
obra recorde. Início, abril de 14, término, dezembro de 14. Assim, ó, a jato. É para compensar a obra do pronto-socorro do Jardim de Abril, que não termina nunca. Temos outra obra aqui, ó. Construção do Céu das Artes, no Jardim 1º de Maio. Vai começar em dezembro de 13, já começou, e vai terminar em janeiro de 15. Outra obra ainda, reforma do Centro Esportivo Domênico Spitaletti. Tudo isso eu estou falando está aqui, ó. Quem abrir a internet em casa aí vai encontrar o que eu estou falando. É só acessar. Início das obras, maio de 14. Término das obras. Primeiro eu vou falar o valor aqui, ó. R$519 mil. Término da obra, ND. ND significa prazo não definido. Não se sabe quando vai terminar a obra. Falta o quê? Planejamento. Falta planejamento. Falta gestão. Não falta dinheiro, porque dinheiro tem. 2 bilhões de reais o orçamento de Osasco. 2 bilhões de reais. Então não é falta de dinheiro. É falta de planejamento. É falta de gestão. É falta de gestão. Tem aqui, ó. Reforma da área de lazer Temporim. Início, maio de 14. Término, ND. Eu tinha um amigo que dizia NDS. Aqui só está ND, mas ele dizia NDS. NDS é nem Deus sabe. Aqui está a mesma coisa, ó. A administração não tem o planejamento para dizer quando é que vai terminar a reforma. E sabe quanto é que vai custar? R$452 mil. 452 mil reais, aqui que nós estamos falando em bilhões de reais, parece pouco. Mas vai juntar 452 reais para ver. 452 milhões para ver quanto é que custa isso. E é tudo dinheiro do imposto. Por isso que tem que ficar fazendo aqui essas mágicas que se faz para poder fazer as cobranças que tem que fazer. E do povo, e tirar o dinheiro do povo rápido, e aumentar o imposto de novo, que nem aumentou aqui na calada da noite em 2012. Já foi dito aqui pelo vereador André Sacco. E vinha aqui ainda, o documento ainda chegava aqui dizendo assim, olha, vai beneficiar as famílias com o valor venal menor que 40 mil. Se a gente tivesse acreditado nessa conversa, nós teríamos votado a favor também, porque ia beneficiar as famílias de 40 mil reais de PVA, de IPTU, né? O valor venal. E o que ia acontecer? Nós íamos votar o aumento de 28,5%, como a maioria dessa casa votou esse aumento de 28,5%. Foi esse o presente que foi dado pela administração municipal na hora que terminou o mandato. Literalmente na calada da noite, porque foi votado aqui no dia 23 de dezembro. Chegou aqui 2 ou 3 dias antes, foi feito tudo do afogadilho aqui junto às comissões. E ainda... Me permite uma parte, vereador? Com certeza, ilustre vereador. Então, só lembrando esse assunto na discussão desse aumento do IPTU, acho que vale a pena a gente frisar isso. Houve, sim, a renúncia fiscal de 5.600.000, beneficiando, acho que 10 mil famílias com imóveis de valor inferior a 40 mil reais. Nós éramos totalmente favoráveis a essa isenção, muito embora nós achássemos que poderia ter sido mais cidadãos com imóveis de até 50, 60 mil, ia beneficiar muito mais. O grande problema foi a compensação. A lei de responsabilidade fiscal diz o seguinte, houve renúncia de 5 milhões. A prefeitura tem que mostrar de onde vai tirar.
a prefeitura deveria ter aumentado o suficiente para repor aquilo que ela estava dando para aquelas pessoas menos favorecidas. Só que a administração, ela, para compensar a renúncia de 5 milhões, ela aumentou 50 milhões. Então, foi esse o motivo que nós não votamos naquela lei, porque aumentaria substancialmente o IPTU, mas nós temos o senso crítico e nós temos o bom senso de entender que a população menos favorecida precisaria, sim, da isenção do IPTU para imóveis de valor venal inferior a R$40.000. Obrigado. Agradeço a parte de Vossa Excelência e quero, nobre vereador, para terminar aqui, porque meu tempo está se esgotando, dizer que a administração municipal fala que tem um olho no gato e um olho no peixe. O gato é a obtenção dos recursos, é a cobrança que se faz, é o cadastro que se quer unificar, é não sei quanto. Só para completar, senhor presidente, e trazer os recursos para a administração municipal. O olho do peixe seria os benefícios para a comunidade que paga o seu imposto, que não é favor nenhum, é obrigação de fazer os benefícios para a população. Só que, infelizmente, senhor presidente e senhores vereadores, o que a gente está observando aqui é que não tem um olho no gato e um olho no peixe. Os dois olhos estão no gato, estão só na arrecadação de recursos. Só se fala em arrecadar, arrecadar, arrecadar. E fazer as coisas que o povo está esperando e precisando para manter a nossa cidade com qualidade de vida, isso não se faz. Agradeço ao vereador. Não há mais nenhum vereador inscrito para discutir. Portanto, o projeto de lei 34 da Prefeitura do município de Osasco, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Osasco para o exercício de 2015, no âmbito dos poderes legislativo e executivo, está em votação. A votação é eletrônica. Os senhores vereadores favoráveis ao projeto de número 34 votarão sim. Os contrários votarão não ou abstêm-se. O painel já está aberto para votação. Atenção, senhores vereadores na casa, matéria em votação. Registra-se o voto sim do vereador Jair Assaf. Em segunda votação, o projeto de lei 34 da Prefeitura do município de Osasco, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias do município para o exercício de 2015.
no âmbito dos poderes executivo e legislativo. Encerrada a votação ao projeto de lei 34/2014, já com sua redação final, portanto, está aprovado o projeto de lei de número 34/2014 da Prefeitura do município de Osasco, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Osasco para o exercício de 2015, no âmbito dos poderes legislativo e executivo, por 17 votos sim, 3 votos não, e este presidente que não vota esse tipo de matéria. Diante desse fato da votação, está encerrada a sessão, essa sessão extraordinária. Essa Câmara entra em recesso no Legislativo, ou seja, nós não teremos sessões, exceto que haja alguma convocação extraordinária, porém os senhores vereadores manterão seu expediente na Câmara Municipal, em seus gabinetes e também em seus escritórios administrativos. Está encerrada a presente sessão. Agradeço a colaboração de todos os senhores vereadores, do público presente, da imprensa, e desejar a todos um bom recesso. Agradecer aos funcionários, à TV Câmara e todos que nos acompanham através da internet e também da TV Câmara nos canais 9, 16 da Multivias e no canal 7 da NET. Está encerrada a presente sessão. Mais uma vez, que Deus abençoe a todos, tenham um bom recesso e possam continuar trabalhando em prol da nossa cidade. Um grande abraço e está encerrada a sessão.